Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez agradecemos, em nome de toda a equipe, pela sua audiência, você aqui da capital, do interior, você de Quinari, de Bujaí, de Porto Alegre, Capixaba e Plácio de Castro, onde chega o sinal da sua TV Rio Branco, diretamente pelo Canal 8, SBT. E em todo o estado, por meio da NET HD TV, tá? Canal 15, TV fechada. E em todo mundo, claro, por meio da Rede Mundial de Computadores, nosso portal, o riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Nós temos aqui o apoio da Purifique, melhor da água alcalina para você. Pare de beber água suja, água contaminada, que pode realmente causar muitos danos à sua saúde, à saúde de sua família. Nós estamos aqui há mais de 6 meses e a gente lançou aqui uma campanha de esclarecimento para que todos possam ter acesso à água limpa, água purificada, água magnetizada. Muita gente acha que comprando o garrafão de água mineral está resolvendo o problema, não, está criando problema, viu? Essa água não tira toda a sujeira, ela é ácida, ela provoca doença. Pare de beber essa água de garrafão, e até de garrafinha também. Eles são obrigados a colocar lá no rótulo. Aí confessam que de fato a água não é purificada, tá certo? A Purifique, através de seus filtros, oferece a você a oportunidade, a partir de R$220, você pode garantir água limpa, água purificada em sua casa. A Purifique Acre funciona há mais de 6 anos. É uma empresa genuinamente acreana e representa aqui no Acre os produtos da Purifique, no Brasil, diretamente de Curitiba para todo o país e outros países também aqui da América Latina. Tá certo? Lá, no Paraná, ela funciona há mais de 16 anos. E aqui funciona de segunda a sexta-feira, sem intervalo para o almoço, de segunda a sábado, digo, das 7 da manhã às 6 da tarde, na rua Santa Inês 184, em frente ao INCRA, no bairro Aviário. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora sobre o cinema acreano. Recebo aqui Adalberto Queiroz, que é uma referência desde os anos 70. Ele vem nessa luta. Seja bem-vindo, professor Adalberto Queiroz. Tudo bem? Tudo bem. O homem do momento cultural, nas manhãs de domingo, na Rádio Difusora Acreana. Olha, rapaz, e de outros momentos, né, Muniz? Prazer estar aqui com você e comunicando com os telespectadores da TV Rio Branco para dizer que nós já estamos com 44 anos de agradecimento a Deus por ter realizado esse cinema brasileiro feito no Acre e que de alguma forma nos orgulhamos porque já conseguimos romper as fronteiras do Acre, adentrar o Brasil e até a Europa. E você testemunhou isso quando nós estávamos indo para Portugal, para Itália, fazer aquelas mostras, participar daqueles encontros por lá e divulgar o nosso produto, aquilo que é feito aqui num lugar tão pacato, tão cheio de dificuldades, mas o que se avizinha daqui para frente é novos desafios. Claro. Eu estou aqui do lado do meu amigo, companheiro Nilson Amorim, que agora assumiu a presidência da Associação Acreana de Cinema e temos aí desafios novos pela frente. Claro. O professor Adalberto Queiroz, para os mais experientes, ele dispensa a apresentação, porque todos o conhecem muito bem. Mas, assim, ele sempre foi muito ativo, professor, funcionário público, como eu falei, um dos baluartes do cinema acreano, ele sempre acreditou nisso, quando pouquíssimas pessoas acreditavam, as dificuldades eram imensas. Ele era também um desportista, foi jogador de futebol, dirigente de futebol, treinador, preparador físico, massagista, tudo, no Andirá Esporte Clube, e brilhou também em outros clubes aqui do futebol acreano. E o Anilson Amorim, o novo presidente, eu sempre digo que ele revelou-se aqui, né? Foi aqui onde ele projetou-se para o mundo da arte. É um artista excelente, já tem nome, não só aqui no Acre, mas em todo o Brasil. Seja bem-vindo, presidente Anilson Amorim, presidente da Associação Acreana de Cinema. Azancine, preste atenção, Azancine, não é com S, senão já vai ficar assassino. Tem que ter cuidado. Seja bem-vindo, Anilson, boa noite. Boa noite, né, a todos os telespectadores da TV Rio Branco. Realmente o que o Muniz falou é pura verdade.
Comecei aqui com 17 anos, trabalhando como cartunista, né? Como caricaturista. Teve alguns momentos difíceis, né? Porque ser jornalista tem as suas dificuldades, né? Tem suas dificuldades, mas também tem seus momentos bons, né? Acredito que ser jornalista tem muito mais momentos bons do que algumas dificuldades. Enfim, foi um período maravilhoso, né, em estar aqui na TV Rio Branco. Os patrões sempre foram meus amigos, sempre foram pessoas extremamente acolhedoras. E também faço referência ao próprio Muniz, né, que é uma figura que está até hoje. Isso prova a competência dele. Agora, falar um pouco sobre a Associação Acreana de Cinema, né, nós fomos eleitos no dia 2 de março, né, pelos membros, né, da Associação Acreana de Cinema, numa eleição. E, graças a Deus, todos votos a favor, né? Unanimidade. Por unanimidade. E tenho agora um novo desafio, um desafio ainda maior, né? Porque quando a galera confia 100% em você, a carga passa a ser a responsabilidade ainda maior. O professor Adalberto continua na direção também? Ou seja, Sim, o Adalberto é o nosso tesoureiro, né? Por ser uma figura extremamente honesta e competente. Obrigado. E é uma referência, né? Acho que por isso que ele falou, não, Nilson, tu vai só. Eu digo, não, eu não posso ir só porque eu tenho que vir de um ponto de partida, né? E você é o ponto de partida. O começo do cinema acreano, né? Já, como ele falou, 44 anos de muita luta, né? De muita batalha. Durante o período que ele geriu a Associação Acreana de Cinema, a associação teve diversas conquistas, né? Dentre as diversas conquistas foi o processo da interiorização do cinema acreano. Adalberto Queiroz aprovou um projeto chamado Primeiro Festival Intermunicipal de Vídeo, onde ele saiu em todos os municípios acreanos, dando palestras, né? Aplicando oficinas voltado à arte da cinematografia. E, enfim, fez um trabalho maravilhoso, realizou diversos filmes com atores locais, né, dos municípios, em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, né, Tarauacá, Feijó, enfim, Rodrigues Alves. E, enfim, foi um trabalho maravilhoso, né? Depois teve a mostra, né, que foi realizada no Cine Teatro Recreio, né, de muito sucesso, de muita divulgação, inclusive foi divulgado aqui também na TV Rio Branco. Então, a Asacine, ela já tem um nome, né? Tem um respaldo com a sociedade acreana, além também de um grupo de cineastas extremamente capacitados, né? Dentre eles, o próprio Guilherme Francisco, João Manhães, né? E, enfim, essa história maravilhosa se dá graças ao Adalberto Queiroz, né? Porque os registros históricos é uma coisa muito importante na vida da instituição. E o Adalberto Queiroz, ele teve cuidado em guardar todo o material, né? Todas as fotografias, né? Todas as imagens que foram realizadas sobre o cinema acreano. Então, ele passa a ser uma referência porque ele é um arquivo vivo, né, do cinema no nosso estado e que muito nos orgulha. Claro. Eu vou só ler alguma coisa aqui sobre a história do cinema no mundo para contextualizar melhor a nossa entrevista. Olha só. Um dos fenômenos tecnológicos mais impressionantes da nossa história é a capacidade de captação ou captura de imagens, movimento. Isto é, de apreensão de imagens dinâmicas da realidade e não estáticas, como é o caso da fotografia. A captura de imagem e movimento foi possível a partir de 1889, com a criação do cinetoscópio, por William Dixon, assistente do cineasta e inventor americano Thomas Edison. Foi o homem que inventou a lâmpada, né? Esse invento e os modelos que o sucederam na década seguinte contribuíram para o desenvolvimento do cinema, tal como o compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. E o cinema acreano, Adalberto Queiroz? Há mais ou menos 2 anos eu recebi aqui, com muito prazer, a visita de uma pessoa que estava fazendo um resgate da história. Estavam contando a história do cinema. Vocês entraram para a história e esse trabalho resgatou o trabalho de vocês. Eu achei algo interessante, sabe? Um documentário. Foi o trabalho do professor Hélio. Isso. Hélio Costa Júnior. Isso. Foi um trabalho realmente fantástico. O Hélio Costa Júnior pesquisou
o cinema acriano feito na era da película, durante os anos 70 até o início da década de 80. E ele fez uma obra chamada Acrianos do Cinema, que foi objeto da sua dissertação de mestrado, que ele fez na Universidade Federal do Pernambuco. E diga-se de passagem, o trabalho que ele apresentou foi 10 da banca. Então foi um trabalho bacana que registra o nosso trabalho, que coloca o nosso trabalho no meio acadêmico e que, sobremaneira, contribui também para a história do Acre. Isso significa que nós já fazemos parte da história do Acre. Sim. Porque aquilo que a gente começou de forma positiva, né? De forma positiva, bem incipiente, no início da década de 70, quando eu tinha 20 anos de idade, né? Acho que o Teixeirinha tinha uns 22. O Tonivan começou com você ou veio depois? Começou, não. Teixeirinha também? O Tonivan você, Teixeirinha, Tonivan, quem mais? O Teixeirinha e o Tonivan, eles começaram. Conversaram primeiro e depois eu cheguei, já no mesmo momento, né? Mas eu sou o terceiro na ordem, né? E quando me foi falado que tratava-se de fazer filme, fazer cinema, então eu viajei, eu digo, é um projeto ousado, mesmo jovem como eu era, garoto que vinha da colônia, Paulo de Salles, chegava na cidade, mas aquilo para mim foi... Hoje a Paulo de Salles virou um bairro, né? Aquilo para mim foi assim uma injeção de ânimo na minha vida, que eu passei dias e noites pensando como é que seria fazer cinema, né? E as primeiras providências foi logo procurar estudar, ver informações, procurar livros, revistas que falavam. Naquele tempo tinha negócio de internet, nem telefone a gente não tinha. Então, o cinema é fascinante. Quando nós fizemos o primeiro filme, nossa história registra que esse primeiro filme, chamado Fracassou Meu Casamento, que foi escrito pelo Teixeirinha do Acre e compartilhado por mim no roteiro, a gente fez a estreia dele em Brasileia. Naquela época o casamento já estava em crise. Tranquilo. A estreia foi na praça pública em Brasileia, lotado de gente, porque as pessoas iam de Rio Branco para ver o primeiro filme acriano, colocado no jornal Rio Branco pelo Zé Leite, saudoso Zé Leite, fez essa matéria e aquilo chamou a atenção. Foi a época que o deputado Hilde Viana nos fez um presente fantástico, porque tudo que a gente precisava para o cinema ir avante era um projetor que gravasse, dublasse os filmes, né? Entendi. E esse projetor gravador não só serviu para gravar todos os filmes que nós fizemos na década dos 70, em película, mas como ele serviu para a gente exibir os filmes em todas as localidades. Então foi um presente fantástico que a gente recebeu e que a gente faz questão de registrar isso. Outra coisa que é muito importante na nossa história e impactante é o fato da TV Rio Branco ter sido a primeira emissora a acreditar no cinema acriano e fazer uma mostra. Se o Jornal Rio Branco foi o primeiro jornal a acreditar no cinema, a TV Rio Branco não podia ser diferente. Eu lembro, fizemos um festival aqui de 6 meses e deu retorno. Então, 6 meses nos anos 90, foi 90. Aí mais tarde as outras aprenderam, a TV Não, Aldeia, 91, não foi 90, veio 91. também fazendo esse trabalho, isso. Aí depois a TV Quinari ainda está fazendo isso. Mas a TV Rio Branco deu o pontapé inicial. Deu o pontapé inicial, sem dúvida. Na época o diretor parece que era o Antônio Klemer, né? Da TV Rio Branco. Não, o Klemer era o Tomás. O Klemer na época era colunista político. Depois eu assumi a coluna no mesmo ano. Isso. Mas ele estava aqui, junto com o Tomás. Com certeza. Tudo que é bom dura pouco. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao professor Adalberto Queiroz, dizer a ele que o cinema acriano agradece e deve muito à sua ousadia, do Tonivan, do Teixeirinha e de outros que acreditaram no cinema quando ninguém acreditava.
E que era muito difícil, porque era um custo muito alto, as dificuldades eram imensas, mas vocês acreditaram. Parabéns. Tá legal. E obrigado pela entrevista. Mas ainda há 30 segundos. Eu agradeço e quero dizer que aquele Tony Van que batia tijolo na olaria do pai dele, era com aquele dinheirinho que ele comprava os filmes, eu vendia banana e o Teixeirinha vendia pão. Eram os jovens, os três que se cotizavam e mobilizavam os outros. E foi assim que a gente começou, e é aqui nesse ponto que a gente chega com 44 anos, aqui com o Enilson, enfrentando já uma reforma estatutária para aprimorar as atividades da Associação Acreana de Cinema e essas questões que a gente tem pela frente, que é o desafio de retomar a interiorização do cinema nos municípios, agora de forma mais ousada, porque naquele primeiro momento a gente tentou fazer núcleos em cada um município, agora só que esses núcleos precisam de injeção de ânimo, a gente precisa voltar lá, e é com o apoio do nosso grande Jesus nas alturas, em segundo lugar das nossas autoridades, é que a gente vai ser possível fazer isso. Muito obrigado, Nilson Mourinho, parabéns pela eleição e sucesso na sua gestão. Obrigado, Muniz, obrigado pelo espaço cedido para nós. E é sempre um privilégio, um prazer estar aqui falando um pouco das diversas manifestações artísticas, que é o teatro, que é a música, que é a dança, não é? E que é o cinema acreano também. Muito bem. E a gente fica por aqui. Volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu, pessoal.